Olá, eu sou Paulo Silva, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e hoje estamos entrevistando o Clóvis. Ele é taxista lá de São Paulo e vai dizer para você mais informações sobre ele. Seja bem-vindo, Clóvis, e por favor, diga aí a sua escolaridade, quantos anos você tem, as experiências de outras profissões, quais são elas, por exemplo, as que você quiser falar, né? Quantas profissões você já exerceu na sua vida, sua escolaridade, quantos anos você exerce a profissão de taxista e, de forma geral, diga um pouco sobre você. Bom dia, Paulo Silva, obrigado por estar aqui no seu canal. Meu nome é Clóvis, taxista por São Paulo há 28 anos, permissionário da minha própria autorização, minha licença, tenho 54 anos e exerço a profissão há 28. Minha escolaridade, ensino médio completo, tenho experiências na área de logística, na área de controle de produção, logística de transporte, sistemas aplicados, sistemas japoneses como Just in Time, 5S e assim por diante. Trabalhei também na área administrativa de algumas empresas, área de programação, de controle, e outras profissões, né, diversas. Comecei jovem, com 15 anos, na área também de administrativa. Era um contínuo, né? Um contínuo office boy, como era chamado na época, né? E conhecedor de muitas áreas, né? Muitas áreas, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, a gente tem um conhecimento. Então é isso, Paulo Silva. Quiser fazer mais algumas perguntas, estarei por aqui. Que bacana, Clóvis. Pô, grandes experiências, né? Ter trabalhado em várias áreas. E conte para nós aqui o que levou você a entrar na profissão de taxista. Diga para nós, por exemplo, se você estava desempregado ou você optou por ser taxista para complementar a renda, o taxista era a sua principal renda, mas principalmente, quais motivos levaram a você se tornar taxista, a entrar na profissão de taxista? Então, Paulo Silva, na época, quando resolvi adentrar ao sistema táxi, eu estava, na época, desempregado, mas tinha opções de trabalho. Mas, diante de informações de outros taxistas que já estavam no sistema, me informavam que era uma profissão, né, que dava para ter um rendimento suficiente para manutenção da família, né, e até para o lazer. Então eu acabei entrando na profissão taxista, fiz uma experiência de 5 meses, né, numa cooperativa, né, numa empresa de locação de táxi, para ver se realmente era isso que eu queria. E acabei gostando do trabalho, né, gostando de transportar pessoas, né, principalmente o munícipe da cidade, né. E aí eu acabei
fazendo por ficar na profissão taxista e em busca da minha autorização, e até então estou aí há 28 anos. Que bacana, Clóvis. Então, quando você entrou na profissão de taxista aqui em São Paulo, você teve que apresentar ou foi exigido de você algum diploma de escolaridade, como, por exemplo, ensino fundamental ou ensino médio, que na época era primeiro grau ou segundo grau, né? Te exigiram algum diploma da sua escolaridade e você fez algum curso de formação profissional, né? Na profissão de taxista, você teve esse curso e explica para nós se você teve, né? Como é que foi esse curso de formação de taxistas, né? Então, para adentrar ao sistema táxi, para ser taxista, né, na cidade de São Paulo, o órgão, né, a autarquia, qual permitia a sua profissão, ela tinha duas exigências, né? Uma delas era um atestado de antecedentes criminais e um curso num órgão chamado SEST-SENAT, né, que é ligado ao transporte, mas era um curso assim, eu acredito que tinha umas 30 horas, que poderia você fazer isso durante uma semana, dispondo ali de 2 horinhas por dia, né, mais ou menos, 3 horas, onde tinha alguns conhecimentos, passavam para você alguns conhecimentos de conduta, de disciplina e alguma coisa teórica da questão dos primeiros socorros, né? Basicamente isso daí. Alguma instrução assim de sinalização, de trânsito, né? Placas de advertências, coisas desse tipo, mas nenhuma exigência de escolaridade mínima, nada disso não. Não havia essa exigência não, ok? Basicamente, uma coisa muito simples, simples. Um abraço. Completando, né, diante desses dois requisitos para a formação do taxista, você colocava ali a sua declaração de residência, né, dentro do município, qual estava liberando você para a atividade, e eles lhe forneciam, depois de pagar algumas taxas, a autarquia pública, né, o Departamento de Transporte Público, eles fornecia para você um documento chamado Condutaxi, né, condutor de táxi. E aí você já era considerado aí um profissional do táxi. Caramba, hein, Clóvis? Essas exigências aí, né? O que você, hoje, depois de 20 anos, 25 anos, 28 anos, né? Depois desses anos todos, qual a sua opinião sobre essas exigências e o curso que você fez? Você acredita que o curso que você fez e o atual curso que existe na formação de taxistas aqui em São Paulo, você acredita que torna o taxista um profissional? Você acredita que, tecnicamente, as pessoas se tornam preparadas para exercer a profissão de taxista aqui em São Paulo? Qual a sua opinião sobre aquele curso que você fez e o atual curso existente
para formar taxistas. Qual a sua opinião, por favor? Então, Paulo Silva, o curso que eu fiz há 28 anos atrás, ele é basicamente o mesmo curso de hoje. Não mudou nada, inclusive ele foi terceirizado, né? Não é apenas um local que faz esse curso, né? Ele foi descentralizado, né, desse órgão SESC-Senat. E a minha opinião é assim, né? Esse curso, muito simples, muito básico demais, né? Ele deveria ter uma outra formação, né, no quadro a ser apresentado aos taxistas, né, como conhecimentos gerais de cidade, pontos turísticos, amplo conhecimento, né, também da área de conduta, de disciplina, né, tratamento do cliente. Muita coisa mudou em 20 anos, muita coisa mudou. A população mudou, o jeito de ser, né? Ela ficou mais politizada, né, de uma certa forma. E eu acredito que o profissional taxista, durante todos esses anos aí, esse curso e o profissional taxista tem que ter uma reciclagem, né? De tempo em tempo eu acho que deve haver uma reciclagem, né, e fazer um complemento do curso, né, porque sempre tem um aprendizado a mais, sempre você tem que se aperfeiçoar em busca da qualidade do serviço, da qualidade no atendimento e dos conhecimentos que você tem que ir adquirindo ao longo do tempo. Então eu prezo pela reciclagem, né, por palestras multidisciplinares, por aperfeiçoamento do profissional, né, de tempos em tempos. Que legal, Clóvis, a sua proposta, né, do curso de formação de taxistas. Eu quero que você me explique, para deixar bem claro aqui para o pessoal aqui do meu canal no YouTube, dois aspectos para quem vai entrar. Para quem está, você sabe que o direito permite que as pessoas continuem sem as novas exigências. Mas dentro da sua proposta, tem que exigir alguma escolaridade de quem entra? E qual escolaridade? E o curso de formação de taxistas, para os novos que entrarem, tem que ter um nível técnico ou não precisa? Qual a sua ideia? Esclareça aí sobre as exigências de escolaridade e do curso de formação. Tem que ser de nível médio, nível fundamental, a escolaridade para quem entrar? E o curso de formação de taxistas? Precisa ser pelo menos de nível técnico ou não precisa ser de nenhum nível profissional? Explica para nós, por favor. Então, Paulo Silva, eu vejo a formação, né, de profissionais taxistas, de condutores de táxi, eu vejo a necessidade, sim, de um ensino médio completo para os novos, né? Até porque o taxista, né, quando da execução do serviço, né, ele também é um analista urbano, ele também tem que se interagir, né, com a população, o usuário do transporte, e entram pessoas dentro do táxi de todos os níveis, né? E para você não se sentir uma pessoa tão atrasada, né, nos conhecimentos gerais, né, eu acredito que tem que ter, sim, o ensino médio para os novatos, né, com conhecimentos gerais, né, de amplo aspecto aí. E com relação à
as novas exigências, né, do curso técnico, eu acredito que a partir do momento que você tem um curso, né, um curso mais complexo, aonde nesse curso o conteúdo dele ele tem uma abrangência maior do que até hoje foi colocado para se formar um taxista, ele já chega quase a um curso técnico, né? Porque nesse curso você vai passar toda uma teoria que chega com uma nova metodologia, né? Ele chega quase aos parâmetros de um curso técnico. O que é um curso técnico para um operador de transporte? Onde o seu cliente, né, o que você tem que transportar, ele está do seu lado. Você tem que ter conduta, disciplina, ética, são esses parâmetros, né? Conhecimentos de cidade, conhecimentos de pontos turísticos, dos principais pontos de necessidades diárias, né? Do cotidiano, de uma certa forma, né? Então, tudo isso já faz parte de um técnico. Porque o taxista ele é um técnico onde ele tem que saber dirigir, ele tem que ter o conhecimento de cidade, ele tem que ter o conhecimento das ferramentas, né, necessárias para a atividade, que envolve até ferramentas tecnológicas, né, e uma boa dicção, uma boa forma de tratar o cliente, né, para ter essa interatividade com o cliente e manter o cliente dentro também do sistema, para que ele continue sendo usuário do sistema, aonde ele tenha bons profissionais atuando para transportá-lo. Então, Clóvis, dentro das suas propostas para a profissão de taxista, você defende que mantenha todas essas divisões atualmente existentes na profissão de taxista, onde temos o titular e o auxiliar, os taxistas divididos por municípios e não por estados, como nas outras profissões que têm conselhos federais, são divididos, né? Os outros trabalhadores das outras profissões são divididos no organograma do exercício da profissão por estados. Você, dentro da sua proposta, teria a manutenção de táxis divididos por cidades e os trabalhadores seriam mantidos, divididos em duas categorias ou duas classes que são atualmente há quase 50 anos, do titular e do auxiliar, ou você acabaria com isso? Quais as suas propostas em relação às divisões de taxistas, que também tem o trabalhador que está em táxi comum, né, convencional, táxi especial, táxi de luxo, táxi executivo, né, que é o táxi preto. Você manteria essas atuais segregações, atuais divisões, ou não? Qual seria a sua proposta? Veja bem, Paulo Silva, com relação às propostas, né, que eu tenho, e eu acho que também propostas de muitos taxistas, eu acho que a partir do momento que você resolveu se ingressar no sistema de táxi, ser um profissional taxista, você prestou um curso básico, né, dentro dos requisitos que assim exige para lhe conceder o direito de trabalhar, né? Eu acho que o direito ele é automático. A partir do momento que você já está certificado, diplomado, que você é um profissional do transporte, a autorização é automática.
né? Não a autorização de você ser um profissional, a autorização de você também ter o direito ao exercício da atividade, desde que você apresente a sua ferramenta de trabalho, que é um carro dentro das condições especificadas, né, pelos poderes que estão lhe concedendo a mesma autorização. Você tem que apresentar um veículo, se o transporte é efetuado por um veículo, dentro das condições. E o direito é a todos. Não tem esse ter, aquele não ter. Senão o curso ele perde a sua condição, né? Porque a partir do momento que você é um profissional, você tem que ter o direito ao trabalho. E o direito ao trabalho tem que ser permitido imediatamente com a mesma numeração da sua condição de transporte. Certificado pelo número tal, autorizado pelo mesmo número, né? Esse é meu ponto de vista. Agora, com relação às cercas geográficas, meu modo de pensar é que não deve haver cercas geográficas. Você é profissional do transporte aqui, no Iapoque ou no Chuí, entendeu? Você é um profissional do transporte. Eu acredito que você deve poder exercer a sua atividade em qualquer município da federação, né? Logicamente que cada município tem a sua peculiaridade, né? Algumas normas dentro daquele município, mas nada poderia impedir um profissional de transporte a exercer atividade em outra localidade. Ele é um profissional, ele tem um carro apto ao transporte, por que não atender um cliente em outro município? Então, cercas geográficas, do meu ponto de vista, elas não devem existir, né? O modelo teria que ser mudado, quase que de uma forma radical, mas direito a todos, tanto ao trabalho quanto ao exercício da atividade, em qualquer localidade do país. Completando, quanto à miscelânea, né, a diversidade que tem de táxis, né, dentro do sistema. Nós temos o táxi luxo, o táxi comum, o táxi especial. Eu acredito que pode haver sim essas versões, né, desde que elas sejam solicitadas pelo cliente, né? Isso não vai mudar o mau profissional ou o bom profissional. O cliente ele pode querer andar num carro top de linha, né? Ou querer andar num carro mais comum. Eu acho que versões, até porque o nosso mercado, o nosso público, né, usuário do transporte, ele também tem versões, né? Tem as versões de usuários mais comuns, né, pessoas mais simples, tem os empresários, tem aqueles que querem um serviço muito mais personalizado. Aí não é o profissionalismo, aí é sim a qualidade, né, do transporte, né? A qualidade no sentido do veículo e assim por diante. Um motorista que seja bilíngue, um motorista com mais capacidade intelectual, né? Também para atender um público diferenciado. Então nós temos que ter, se nós temos públicos diferenciados, nós temos que ter transportes diferenciados, né? Meu ponto de vista. Eu acredito que pode haver versões sim. Com relação a valores do transporte, eu acredito que um aplicativo voltado para esse chamado, onde o cliente pode requerer um carro mais simples ou um carro mais luxuoso, né? Um transporte de uma certa forma mais específico, outro não, né? Eu acredito que pode ter versões, tá? Pode ter versões e valores diferenciados,
né? Os tratamentos são diferenciados. Agora, quanto a questão de ter uma única formação e é igual para todos, o cliente, hoje o usuário, ele também quer a diferença. E a diferença, ela pode haver dentro do sistema, sim, meu ponto de vista. Então, Clóvis, que particularidades são essas que você mencionou sobre os taxistas? Haveria diferenças entre, por exemplo, os taxistas da cidade de São Paulo com os taxistas de Campinas, por exemplo? E que diferenças são essas em relação, a gente pode comparar, se existe essa diferença, diga para nós, se existe essa diferença entre os taxistas da cidade de São Paulo com os taxistas da cidade de Campinas e com os taxistas de Belo Horizonte, de Manaus. Quais seriam essas diferenças, essas particularidades que você citou? Então, Paulo Silva, talvez você tenha interpretado de forma diferente, mas a particularidade não está no motorista, não está no taxista. A particularidade, ela está no modelo peculiar de cada cidade, nas tarifas, né, de cada estado ou de cada capital, que são diferenciadas, né? O valor do quilômetro rodado, né, no município de Manaus não é o mesmo valor do quilômetro rodado no município de São Paulo, né? E assim por diante, no sul do país, né, como no norte, no oeste, são valores diferentes. Particularidades essas, né, que eu digo, de cada município, né? E diferenças que existem, que eu coloquei, são do veículo de transporte, tá? Essas são as diferenças, né? O usuário pode querer um carro diferenciado, né? Então, é essa diferença que eu digo. Agora, o profissional em si, né? Ou quando ele se torna um profissional, a conduta dele no transporte tem que ser a mesma no país todo. Não há diferença entre operadores, tá? Pode existir operadores com mais capacidade de aperfeiçoamento. Por exemplo, você tem taxistas, né, operadores taxistas que falam 2 línguas, 3 línguas. Tem aquele que só sabe falar o português e às vezes mal falado, né? E são essas, né, algumas diferenças que existem entre operadores. Agora, no modo geral, né, todos são profissionais, como outras profissões. Você é um dentista aqui em São Paulo, você é dentista em qualquer local do país, né? Agora, você pode ser um bom profissional ou um mau profissional. Aí é uma outra questão, né? Agora você pode ter um consultório top de linha por um preço bem mais alto, como você pode ter um consultório, né, num sobradinho de esquina, né, e você ser um profissional onde exerce atividade, né, por um preço menor, né? Aí vai. Por isso que eu digo que existem as diferenças, sim, mas no modo profissão, né, licenciado, né, a partir do momento que você recebe um certificado, você é o mesmo profissional aqui ou em qualquer lugar. Ok? Só concluindo, né, o último áudio, onde eu digo do bom profissional e do mau profissional, quem tem que julgar se ele é um bom ou mau profissional é o usuário.
né, é o usuário do transporte, né, por intermédio de aplicativo, por intermédio de um órgão, né, controlador, onde o usuário vai dizer este profissional é um bom profissional ou um mau profissional, né, onde ele pode, né, até sofrer sanções de quem lhe permitiu estar em atividade, dependendo do grau, né, do dano causado por ele ou do mau profissionalismo. Ele pode ser advertido ou até banido, perder a sua licença no sistema de transporte pelo órgão que o lhe autorizou. Então, Clóvis, você falou agora num aspecto bacana, importante, tão esquecido entre os taxistas no Brasil, né? Que é a ética, né? A ética do trabalhador. Você poderia dizer 3 exemplos de condutas antiéticas que você já viu nesses anos todos de experiência na profissão de taxista, que taxistas tenham praticado, que você possa citar, né? Sem citar os nomes deles, né? Mas falar aqui para nós quais são 3 péssimas condutas antiéticas que taxistas já praticaram e você já viu isso. E qual seria a punição para elas? Você acha que deveria ser essas 3 mais condutas ruins, antiéticas, já praticadas por taxistas? Você acha que deveria ser apenas serem punidos com uma suspensão, uma multa ou banimento na profissão de taxista? Existem várias formas, né, do taxista agir de forma antiética, né? Antiética pode ser quando você, solicitado, né, para um serviço, você determinar um valor fora dos parâmetros especificados por lei, né, por taxímetro, seja ele físico ou digital, né? Isso é antiético. Antiético é você também fumar dentro do carro, coisas desse tipo, né? Fazer uso de bebida alcoólica durante o trabalho, mesmo que esteja junto com o passageiro, né? Que eu já vi casos do passageiro e o motorista executando um serviço, o motorista executando um serviço, o passageiro e o motorista bebendo. Então isso é antiético. Antiético é você combinar corridas, né, fora também das especificações, né, que diz no taxímetro, partindo, né, a negociação do motorista e não do usuário. O usuário pode propor: você me leva de São Paulo ao Rio de Janeiro por R$1.000, um exemplo, né? Você pode combinar ou não. Agora você não pode, né, fazer a proposta para o passageiro, né, onde na maioria das propostas você está lesando o passageiro. E outras questões, né, antiéticas, adulteração de taxímetro, né, num evento, num show, num jogo de futebol, né, de importância, numa concentração de pessoas, onde você quer fazer do táxi um sistema lotação, né, onde você coloca 3, 4 pessoas e você só sai daquele local embarcado como se seu carro fosse uma lotação. Isso é antiético. O passageiro quer um transporte individual, né? Cobrar um valor muito, muito superior ao estipulado, né? Como se fosse uma forma de forçar, de coagir, né, o passageiro no transporte do ponto A ao ponto B, né? Eu só te levo por esse valor. Outra forma antiética: um passageiro
pede o sistema de transporte e é para um supermercado ou coisa desse tipo, e tem uma bagagem, uma compra de supermercado, o taxista abandona a corrida, né? Não faz o serviço porque tem que executar o uso do porta-mala para transporte de alimentos ou coisas desse tipo, né? Antiético é também para pessoas com mobilidade, né? Com falta de mobilidade. O taxista não parar ou negar o serviço, né? Para quem tem alguma condição, né? De mobilidade. Tudo isso é antiético, no meu ponto de vista. Ô Clóvis, faltou só falar sobre qual a sua proposta de punição às condutas antiéticas. E incorporando aí essa resposta, eu gostaria que você falasse sobre o modelo ou sistema que é aplicado nos pontos de táxis. Sabemos que nós tivemos aqui no Brasil Copa do Mundo, né, Olimpíadas, e várias vezes, no período de todo o ano, sempre vem ao Brasil, a vários lugares desse país, taxistas até do Uruguai, de Buenos Aires, e são taxistas, né, de outros países. E às vezes eles querem até usar o ponto de táxi, né, no Brasil, em algum local, né? Mas a prática, né, existem, a gente não pode tampar, né, a verdade, existem alguns taxistas que se acham donos dos pontos de táxis e não permitem que taxistas que não sejam daquele grupo utilizarem, né, o ponto de táxi. E aí eu te pergunto, você concorda que essa forma é certa, é justa, é leal com o colega? Ou você acredita que isso é uma conduta antiética? E aproveitando aí essa pergunta, né, essa entrevista bacana que eu estou fazendo com você, e agradecer a sua participação, qual seria a punição para as condutas antiéticas, na sua opinião? Paulo Silva, com relação às punições, com relação aos operadores, né, que fogem à ética, fogem à conduta, elas podem ser, né, punições verbais, advertências por escrito e, em último caso, punições mais severas, né, desde um tempo, né, fora da atividade, uma suspensão, né, por um determinado tempo, e a cassação da licença específica para o serviço de táxi, que seria a expulsão numa falta grave, né, numa falta grave de ética, né, chegaria até a expulsão, exclusão do operador do sistema de transporte. Ponto de táxi, todos eles em vias públicas devem ser livres, tá? Local demarcado em via pública, escrito táxi é de interesse público. O táxi é um serviço de utilidade pública. Então, meu ponto de vista, não pode haver cerceamento de espaço, reserva de espaço, né? Tem que ser aberto a todos os operadores, não só nas grandes capitais, como no Brasil inteiro, né? O espaço é livre para todos os operadores em vias públicas. Ok, Paulo Silva, eu acho que é basicamente isso, né? E continuo aqui para novas perguntas, se for necessário. Bacana, Clóvis. Agora eu quero falar para você, te perguntar o seguinte: o que você achou, qual a sua opinião
sobre o PL 5587, o projeto de lei federal de número 5587, que depois se tornou o PLC 28 e gerou a Lei Federal 13640, que é a lei federal que legaliza os motoristas prestarem o mesmo serviço da profissão de taxista. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre os deputados que votaram a favor disso? Qual a sua opinião sobre o deputado Zaratini, que foi o autor do protocolo junto ao Congresso Nacional? E, principalmente, qual a sua opinião sobre os taxistas que se dizem líderes, que foram a Brasília diversas vezes defender esse PL 5587 como a solução dos problemas dos taxistas? Qual a sua opinião? Diga aqui para nós. PL 5587, né, e PLC 028, que resultou na Lei 13.640. Projeto esse, né, elaborado, né, pelo deputado Carlos Zaratini, né, e com as lideranças do táxi no Brasil, né, projeto, na sua grande maioria, elaborado sem o conhecimento da categoria num todo, né, quando chegou o projeto ele já estava pronto. O projeto na sua íntegra lá, o 5587 original, né, ele fazia sim umas traves, né, para que o sistema não chegasse ao ponto que chegou, né. O projeto ele levou anos, né, anos para ser votado, demorou muito para ser votado. Nessa demora houve tempo suficiente para eles mudarem todo o projeto, mudarem muita parte importante do projeto, né, e deliberar as empresas OTTCs aí, né, as empresas de aplicativo, fazer o que bem querem, né, a forma de atuação dos motoristas, né, que no PL 5587 original, né, tinha um outro formato, né, era a entrada dos aplicativos, né, não o modo operante. Então, o que aconteceu? Nessa demora toda, né, aí houve também todas as emendas, né, em cima desse projeto, lá na Câmara Federal e também, né, no Senado, né, onde teve um senador, acho que de Mato Grosso do Sul, né, que também colocou emendas nesse projeto, onde praticamente foi destruído o projeto, né? E aí veio o PLC 028, que deu mais liberdade às empresas, né, e a regência delas sobre os operadores, né, aí gerou-se o projeto de lei 13.640, partes inconstitucional, mas ele está aí, ele foi aprovado em lei federal, né? Agora o PL, o PL de lei, desculpa, a lei 13.640, né? Ela lida ao pé da letra, ela enquadra, mesmo inconstitucional, ela enquadra o executivo municipal, né, para o enquadramento dos motoristas, o licenciamento ao motorista, isso não está sendo feito. E outras exigências que está na 13.640 não acontecem na prática, né? Tanto é que muitos prefeitos, né, espalhados pelo Brasil não faz uso, não fez nenhuma regulamentação observando a lei 13.640. Então, mesmo a lei 13.640, de forma meia enganosa, né? Ela tem formas erradas de interpretação, né? Depende da forma que você interpreta, você lesa o sistema táxi.
Se você interpretar ela ao pé da letra, você coloca todos os operadores, né, por aplicativos em xeque, né, porque as prefeituras têm que licenciar individualmente cada operador, né, ficando as empresas de aplicativo somente no que lhes cabe, que é a conexão entre usuário e operador. Então, existe um enquadramento aí. Sem contar que está fora, tudo fora dos parâmetros, né? Deixa eu gravar outro áudio. Então, o meu modo de pensar com relação aos aplicativos, né? Já que a 5587 deliberou, né, ou permitiu a estada dos aplicativos no Brasil, né, tanto aplicativos nacionais quanto internacionais, meu modo de pensar é que eles são apenas conectores. Eles têm que fazer conexão entre usuários, que os clientes passam a ser deles, né, e os transportadores. Agora, os transportadores devem ser táxis, licenciados, autorizados, todos devem ter os seus carros com placas vermelhas, conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro, e as empresas de aplicativo que estão, né, no mercado hoje, elas teriam que se enquadrar dentro dessa nova normativa, né, federal. E essa é a minha opinião sobre os aplicativos. Não sou contra nenhum aplicativo, eu acho que aplicativo é uma ferramenta importante, mas o modo operante, né, está errado e fazem vistas grossas para não trazer para o modo correto. É isso. Então, Paulo, os taxistas que foram a Brasília, a grande maioria dos taxistas que foram a Brasília, né, foram induzidos ao erro, onde as lideranças que lá estiveram, que lá acompanharam, que lá estiveram dentro da Câmara dos Deputados, que tiveram no plenário de votação, né, os taxistas, na grande maioria, foram induzidos a um erro, né, onde o projeto não foi amplamente discutido com a categoria, né, o projeto tinha a liberdade, né, dentro do projeto, o projeto dava liberdade às empresas de aplicativo, e essas, na sua liberdade, dava liberdade aos operadores, né, mesmo com a criação da Lei 13.640, passou a dar liberdade aos operadores, né, onde a Lei 13.640, mesmo nos seus artigos, ela não é colocada em prática por nenhum município. Então, foi um tremendo engano, né? Foi um engano, de certa forma, os taxistas foram enganados, iludidos num projeto que seria a salvação, e com tantas emendas, né, tanta mudança no projeto inicial, resultou no que nós temos aí, um sistema de táxi indo à falência, né, por causa da liberdade que deram às empresas de aplicativo em reger o modo operante. Ô Clóvis, qual a sua opinião sobre o projeto número 1 da Ordem dos Taxistas do Brasil, que transfere a profissão de taxista para o Poder Público Federal? Todos os que estiverem registrados nos táxis, não importa o tempo, tanto o titular quanto o auxiliar, recebe autorização do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. E quem quiser entrar a partir dessa mudança, os novos deverão apresentar o ensino médio completo, o curso técnico de taxistas e fazer
aprova o exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, igualzinho como funciona perfeitamente na profissão de corretores de imóveis, na advocacia e tantas outras profissões que têm conselho. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Que tem outras partes desse projeto número 1, mas essa é a parte principal do projeto. O que você tem para falar sobre ele? Qual a sua opinião? Você concorda, discorda, por quê? E quero aproveitar essa oportunidade de finalizar com essa última pergunta, essa última entrevista com você. Quero agradecer, muito obrigado pela sua participação e quero que você também envie uma mensagem para todos os taxistas do Brasil, orientações ou sugestões, mobilizações, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Você está aqui no meu canal aqui, Paulo Silva, YouTuber. Muito bem, Paulo Silva. O projeto 01 da Ordem dos Taxistas do Brasil, o próprio nome, né, da falange, ela já diz, né, ordem. Então, se existe proposta, né, da Ordem dos Taxistas do Brasil em trazer, né, o táxi, transferir a responsabilidade, né, do táxi no Brasil inteiro para uma autarquia federal, e pode ser o princípio da ordem, né, o princípio do ajuste necessário para todo um sistema de transporte chamado táxi, né, transferindo essa responsabilidade, né, e tendo as licenças federais para a profissão taxista, já é o caminho para uma ordem no transporte, né? Eu pactuo com isso, aprovo, né, gosto dos projetos da Ordem do Taxista do Brasil e eu acho que tem tudo para dar certo. Basta o bom entender, né, de todos os taxistas do Brasil, né, e aqueles que se julgam líderes, lideranças. Eu acho que tem que observar as propostas da Ordem do Taxista do Brasil, porque ela faz bem para a saúde do profissional taxista. Ok? Paulo Silva, o agradecimento é meu, participar do seu canal, e estamos juntos aí, né, o que precisar de alguma pergunta, se eu puder responder dentro do que eu tenho de experiência, né, no transporte, nesses 28 anos de táxi, se eu puder contribuir, estarei por aqui, né? E ao mesmo tempo aí eu peço aos taxistas do Brasil que se atentem, né, às orientações, né, dos projetos da Ordem dos Taxistas do Brasil, da OTB, que é nocivo para os inimigos, né, e faz muito bem para o profissionalismo do táxi no Brasil. Uma boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos. Fica com Deus.